Agora a gente vai para a questão 11 da lista 1. Bom, ele pede: modifique o programa da questão 3 para que ele exprima a parte fracionária em horas. Exemplo: 60 horas em 2 dias e 12 horas. Dica: use o operador porcentagem, que no caso seria o operador resto. Então o que acontece? Eu deixei a questão 3 aqui e eu vou ler para vocês. Escolha um programa que recebe um número inteiro em horas e imprime um número equivalente em dias. A exemplo, 60 horas, 2,5 dias. O que acontece? Quando você coloca o valor horas, que eu coloquei passifloat. Ok, tá certo, passifloat. Porque eu não sei qual o valor que o usuário vai colocar. Quando você coloca um valor aqui em horas e você divide para dias, é só você pegar esse valor e dividir por 24, porque você tem a quantidade de dias, já que um dia tem 24 horas. Para a gente fazer essa divisão, o que nós precisamos? Nós precisamos entender a definição do operador resto. Então, o que acontece? O operador resto, ele possibilita você a saber se um número ele vai ser um divisor daquele número ou não. O que acontece? Se eu pegar o 24 e dividir, por exemplo, por 2, ele vai ter resto zero, porque eu vou ter dois números de 12. Mas se eu dividir por 3, ele vai ter uma parte fracionária, o que significa que o 3 ele não é um divisor de 24, já que ele não divide o 24 por outros números inteiros. Ele divide por outros números fracionários, com partes fracionárias. Então o que acontece que vai ser interessante para a gente? Se eu pegar esse 24 horas aqui, eu botar 60, por exemplo, no exemplo da questão 3, ele vai dividir em 2,5 dias. Só que o que eu quero dessas horas? Eu só quero os números inteiros. Então eu posso pegar esse 24, esse horas dividido por 24 e colocar um parseint nele. Porque eu transformo esse valor em um número inteiro. Então ele meio que esquece essa parte do 5. O passifloat ele foca só no número inteiro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse horas e vamos colocar aqui um parseint nele. Botar horas dividido por 24. Pronto. Aqui eu já sei que ele só vai me dar o valor 2 quando eu coloco 60 horas. Porque ele apaga da memória a parte fracionária por causa do inteiro. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou colocar outro valor aqui para horas, mas eu vou colocar horas com H ou só H, para diferenciar as dias e horas do valor que a questão me pede, a questão 11. Então vou botar horas com H maiúsculo. Vamos lá. Como é que eu faço para me saber o resto disso, a parte fracionária? É só eu usar o operador de resto, que seria a porcentagem. Então se eu pegar horas, colocar o operador de resto por 24, eu consigo pegar aquele valor que estava sobrando aqui nos dias. Eu tinha 2,5 dias, eu peguei paciente e transformei para 2, só que esse horas dividido por o resto, 24, ele consegue recuperar esse valor que seria o 0,5. Então se eu colocar aqui no alert dias, mais aspas duplas, mais horas, eu consigo executar o que a questão me pede. Eu consegui separar os valores inteiros em dias, transformando esse valor para inteiro com parseint, e o que sobrava nesse parseint, que era o resto, eu tenho como operador resto, eu consigo fazer essa operação. Então aqui no alerta eu já consigo mostrar dias e horas separadas, exatamente como a questão pede.